tenho filhos que vieram do candomblé para o batuque e começaram tudo de novo, porque a iniciação deles, a feitura deles, todos os filhos que vieram do candomblé começaram de novo. Eles passaram por todos os rituais, desde o oribibó até a feitura. E eles passaram por todos os rituais que tinham. Por quê? Porque a iniciação deles é válida dentro do candomblé. O batuque é válido dentro do batuque. Se um batuqueiro for para o candomblé, ele vai ter que passar pela raspagem, ele vai ter que passar por todos os rituais. Um indivíduo que vem do candomblé para o batuque vai ter que passar por todos os rituais. Ah, mas lá raspa. Ah, mas a gente não precisa. Nem todos na África passam por raspagem. Então, veja, o que eu queria, voltando à questão dos bichos, é falar o seguinte: lá eles usam geralmente bichos brancos. No batuque, nós, por termos uma quantidade ali, quando nós vamos assentar, por exemplo, tem pessoas que chegam em casa, eu vou falar do meu segmento, e fazem o orixá dele, eles se aprontam no orixá dele e, no, e assentam bará. São dois. Mas tem pessoas que o jogo orientou a assentar o orixá de cabeça, a segunda passagem, a terceira passagem, a quarta passagem dele, se tiver quarta passagem, mais o bará. Então, o que acontece? A gente separa a obrigação ali por aquela pessoa e, através da cor das penas, a gente consegue. As penas não são somente para proteger, cobrir, que a cantiga, na hora da depenação, é justamente para isso. Você está tirando, né? Está colhendo as penas, né? E está cobrindo ali para proteger. Mas não é só por isso. Na hora da levantação, eu sei, aquele é um bará, aquele é um ogum, aquele é uma Iemanjá, aquela é uma Oxum, pela cor das penas. Isso é excelente. Inclusive, quem do candomblé chegou em casa e para começar todo o segmento deles, eles viram e acharam excelente, porque é muito mais fácil você identificar, você ver ali as obrigações, apesar de terem mais orixás, eles ficaram preocupados. Também tem a cor das quartinhas, que ajudam bastante também a gente identificar o orixá, não só o formato do otá, mas as cores dos bichos são importantíssimos, entendeu? Então, a seleção dos bichos para uma feitura é importantíssima. Cada orixá tem o seu bicho. Então, é importante a gente dar atenção a isso e preservar o costume antigo do batuque. É importante essa questão dos bichos, das cores dos bichos e de todos os segredos e elementos que compõem a feitura de um indivíduo. Veja, mas eu aprendi assim, é diferente? Axé continua assim. O costume antigo era, e ainda preservo, cada orixá tem o seu quatupé, cada orixá tem o seu suas aves, seus pombos, suas comidas, seu axé. Então, é dessa forma que eu preservo. Se vocês fazem diferente, é a forma que vocês, seus mais velhos, ensinaram. Continue assim. Não estamos aqui para mudar o que vocês fazem. Estamos aqui para a gente conversar sobre os conceitos filosóficos que influenciam na prática e nos fundamentos que dão apoio ao ritual. É importantíssimo isso. Inclusive, tá? No batuque antigo, a gente tinha a Oiá, Yansan, a Dirã e a Timboá, que, segundo informações, a Timboá era cultuada pelo pai Henrique, cultuada pela mãe Madalena. Já o pai Cleão informa que ele não cultua, que ele só cultuava a Dirã. Então, veja, existe uma divergência e uma diferença até dentro da própria família do mesmo segmento, entendeu? Então, assim, essa questão de entregar cabrita vermelha, ou entregar cabrita branca, ou entregar bichos, acaba que conforme o fundamento de cada uma delas. Filhos que vêm do Uruguai para Porto Alegre, filhos que vêm de
São Paulo para Porto Alegre e não consegue ficar uma semana, não consegue ficar 2 semanas. Eles chegam, fazem um buri e retornam. Não chegam nem a pegar nenhum toque, nem nada. Eles, às vezes, eu faço o buri deles durante a semana, libero eles e não estão ligados, nem vinculados a nenhum toque. Porque para fazer o culto, a gente precisa do quê? Da presença do orixá. O toque é para